Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito à ponte Salvador-Itaparica e as prioridades de desenvolvimento da Bahia. Este vídeo é destinado especialmente para os meus amigos da Bahia. Eu tomei a decisão de analisar essa questão porque desde 2013 tem havido uma grande polêmica na Bahia em torno da ponte Salvador-Itaparica. Vários setores da sociedade, arquitetos, engenheiros, se manifestaram a respeito da implantação desta ponte. E o que eu pretendo, a partir deste momento, é reunindo todo um elenco de proposições, seja do governo do estado da Bahia, seja de críticos da implantação da ponte, eu resolvi analisar essa questão sob uma ótica mais abrangente. Em outras palavras, eu procurei analisar o problema pensando fora da caixa, ou seja, não me restringirei à análise da ponte propriamente dita, mas analisar a questão da ponte ao lado dos grandes problemas que a Bahia apresenta e que estão a exigir soluções. Ninguém duvida que a monumental ponte Salvador-Itaparica, projetada pelo governo da Bahia, poderá embelezar a paisagem da Bahia de Todos os Santos e ser mais um cartão postal de Salvador, como o elevador Lacerda e o farol da Barra. Temos aqui uma foto da Bahia de Todos os Santos, em que apresenta o provável traçado da ponte Salvador-Itaparica. Esta foto mostra que a ponte teria mais ou menos esse traçado conforme está apresentado nessa figura. Teria um vão central que serviria para, que se localizaria especificamente no chamado canal de navegação. As embarcações, as grandes embarcações em direção ao porto de Salvador, passaria exatamente por esse vão central. Ponto que eu queria observar, e aí é que vem a minha abordagem, pensando fora da caixa, ou seja, olhando a problemática da ponte ao lado de outras questões que são importantíssimas para o desenvolvimento da Bahia e que deveriam ser analisados par e passo com a ponte Salvador-Itaparica. De início, eu tenho a dizer que é sabido que o ato de governar um país ou um estado como a Bahia significa eleger prioridades em face da escassez de recursos financeiros. Se não houvesse a escassez de recursos financeiros,
você não poderia estabelecer prioridades. Você poderia tocar obra de A, B ou C de qualquer jeito, porque haveria sempre os recursos para atender a esta prioridade, mas também as demais. Mas não é o caso. A ponte de Salvador Itaparica, que o governo da Bahia pretende implantar, é prioritária? Aí eu pergunto, é prioritária para a Bahia no confronto com a necessidade de sustar o processo de desindustrialização em curso na Bahia, promovendo investimentos na reindustrialização do estado da Bahia? Então a primeira pergunta que eu faço é: a ponte é prioritária? A ponte Salvador Itaparica, que o governo pretende implantar, é prioritária? Por exemplo, no confronto com a necessidade de sustar o processo de desindustrialização do Estado, que exigirá, naturalmente, recursos do Estado para fazer frente a essa questão. Uma outra pergunta: a ponte Salvador Itaparica é prioritária para a Bahia, por exemplo, no confronto com a superação da escassez hídrica que restringe o desenvolvimento do semiárido baiano e do próprio estado da Bahia? Essa é uma outra pergunta que eu faço. Uma terceira pergunta: a ponte Salvador Itaparica, que o governo da Bahia pretende implantar, é prioritária para a Bahia no confronto com a realização de obras voltadas para a prevenção de enchentes? A Bahia, por exemplo, foi bastante afetada recentemente com enchentes devido às chuvas inclementes. Essa é uma pergunta que eu faço. A segunda, a quarta e última questão que eu levanto: a ponte Salvador Itaparica, que o governo da Bahia pretende implantar, é prioritária no confronto com o combate à mudança climática global para evitar inundações provocadas pela elevação do nível dos oceanos no estado da Bahia? Então, observe, meus amigos, que nós temos prioridades: reindustrializar a Bahia, que sofreu um processo de desindustrialização nos últimos 10 anos. Superar a escassez hídrica no semiárido da Bahia, que compromete o desenvolvimento do semiárido e do próprio estado da Bahia. Então, é dever do governo da Bahia superar o problema da escassez hídrica. Terceira prioridade é relacionada com a realização de obras para prevenir contra enchentes, porque os prejuízos materiais, inclusive com mortes de pessoas que ocorreram no estado da Bahia devido às chuvas inclementes que provocaram inundações, exige que o governo adote medidas, realize obras de prevenção de enchentes. E, finalmente, diante da perspectiva de elevação do nível dos oceanos devido ao aquecimento global, é dever do Estado também realizar obras que possibilitem, se não evitar as inundações devido à elevação do nível do mar das cidades litorâneas da Bahia e de áreas litorâneas do estado. Então, essa também é uma exigência que se impõe na medida em que há uma previsão de que até o final do século haverá inevitavelmente a elevação do nível dos mares, desde que não sejam adotadas medidas
que contribuam para evitar a emissão de gases do efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global e pela mudança climática que tende a ser catastrófica em nosso planeta. Então, meus amigos, eu fiz essas perguntas porque eu considero que o governo da Bahia o que o governo da Bahia não deveria fazer é priorizar apenas o investimento na construção da Ponte Salvador Itaparica. Observe bem que eu estou inicialmente colocando a seguinte questão: se a Ponte Salvador Itaparica é prioritária, nós devemos também considerar prioritário reverter a desindustrialização da Bahia, superar a escassez hídrica que restringe o desenvolvimento do semiárido baiano, que corresponde a 70% do território da Bahia, e realizar obras para proteger a população da Bahia das inundações provocadas por chuvas inclementes e pela elevação do nível dos oceanos em consequência do aquecimento global. Então, dá para perceber que eu não estou me restringindo à análise da ponte propriamente dita, mas analisando a questão da ponte ao lado de outras questões relevantes para o desenvolvimento do Estado da Bahia. Bem, inicialmente, eu gostaria de dizer que a sustação do processo de desindustrialização da Bahia deveria ser prioritária, na minha opinião, para o governo do Estado. O setor industrial da Bahia deveria ser prioritário porque vem perdendo participação na formação do PIB em quase todo o Estado brasileiro. Mas a Bahia liderou essa queda. Quer dizer, de todos os estados do Brasil, a Bahia foi o que apresentou a maior queda em termos de participação da indústria na formação do PIB. No caso específico da Bahia, as dificuldades que vem passando a petroquímica, o principal segmento da indústria de transformação do Estado, reforçam esse quadro. Para reverter a desindustrialização da Bahia, é preciso que o governo da Bahia incentive a implantação de indústrias substitutivas de importações, de insumos e produtos, com financiamento e concessão de incentivos fiscais, para assegurar a autossuficiência baiana. Ao adotar medidas que contribuam para reindustrializar a Bahia, o governo do Estado estaria contribuindo efetivamente para promover o desenvolvimento do Estado. É uma medida muito efetiva no sentido de fazer com que o Estado da Bahia dê passos cada vez mais agigantados rumo ao desenvolvimento econômico e social. Precisaremos, mais do que nunca, que o governo da Bahia seja capaz de desenvolver a indústria 4.0, que é um outro desafio que se coloca. A Bahia precisará de níveis de investimentos relevantes e da capacitação intensiva de gestores, engenheiros, analistas de sistemas e técnicos nessas novas tecnologias, além de parcerias e alianças estratégicas com entidades de outros países mais avançados na indústria 4.0. Uma das medidas necessárias à inserção da Bahia à quarta revolução industrial consiste em investimentos maciços, observe bem isso, no sistema de educação para a qualificação das pessoas com foco em tecnologia. Então, observem que, ao promover a reindustrialização da Bahia, haveriam investimentos, diria que haver investimentos volumosos no sentido de elevar o nível de qualificação, de qualidade da educação baiana,
no sentido da qualificação das pessoas com foco em tecnologia, mas também ao conceder incentivos fiscais, o governo estaria abrindo mão de recursos que não deixa de ser um investimento, que são incentivos a fundo perdido, vamos dizer assim, para as indústrias que aqui vierem a se instalar. Então, a reindustrialização da Bahia é prioritária. E ela deve ser cotejada com a ponte Salvador-Itaparica, que vai demandar recursos do Estado de 1,2 bilhões de reais. O restante dos recursos da ponte, cujo investimento corresponde a 9 bilhões, viria da participação do setor privado, que teria concessão pela utilização da ponte. Quanto à superação da escassez hídrica, que restringe o desenvolvimento semiárido baiano e do próprio estado da Bahia, deveria ser também prioritária para o governo do estado. O nosso semiárido possui uma excelente rede filamentar de rios e riachos intermitentes, podendo construir um portentoso programa de açudagem. Vou lhes mostrar aqui um gráfico que mostra como é que os rios se distribuem no estado da Bahia, e em particular no semiárido baiano. Aqui, por exemplo, nós temos o Rio São Francisco. O Rio São Francisco corresponde a esse trecho aqui. Aqui nós temos o reservatório de Sobradinho, que armazena grande quantidade de água, que é utilizado inclusive para irrigação. Mas aqui nós temos também os rios que fazem parte que estão pertencentes ao estado da Bahia, são rios interiores, vamos dizer assim, que são intermitentes. Aqui são os traçados desses rios que estão aqui pertencendo dentro do semiárido, e esses rios poderiam ser perfeitamente utilizados para alimentar açudes que sejam construídos, açudes esses que possam ser utilizados não só para uso humano, como também para atividades outras, como irrigação, por exemplo. Mas o que nós estamos propondo, efetivamente, é que o Rio São Francisco, que aqui está, ele seja interligado com as bacias dos rios que estão situados no semiárido. Da mesma forma que o Rio São Francisco foi transposto para os estados do Nordeste, ao norte, no Nordeste do Brasil, o Rio São Francisco deveria também ser utilizado para alimentar esses rios intermitentes do estado da Bahia, que estão na região do semiárido, que corresponde a 70% do estado da Bahia, e que, devido à escassez hídrica, sofre um processo de subdesenvolvimento secular. Então, se pretende desenvolver o semiárido, e o semiárido contribuir para o desenvolvimento do estado da Bahia, é fundamental que haja uma interligação do Rio São Francisco com as bacias desses rios intermitentes existentes no semiárido. Então,
o que eu proponho, como o nosso semiárido possui uma excelente rede filamentar de rios e riachos intermitentes, pode-se construir um portentoso programa de açudagem. Isso requer investimentos. Para solucionar o problema da escassez hídrica no semiárido, que, como eu já disse, corresponde a 70% do território do estado da Bahia, é preciso realizar investimentos visando sua integração, a integração das bacias do Rio São Francisco com as bacias dos demais rios existentes na região. Esta é que seria uma grande estratégia de desenvolvimento do estado da Bahia, visando, evidentemente, a integração das bacias do Rio São Francisco com as demais bacias, com os demais rios existentes na região, e a implantação de açudes em pontos estratégicos de seu território para eliminar ou reduzir a escassez hídrica no semiárido baiano. Este seria também um projeto de enorme relevância e de grande impacto sobre o desenvolvimento do estado da Bahia. Bem, a necessidade de superação da escassez hídrica no semiárido baiano se impõe, porque o subdesenvolvimento do semiárido da Bahia resulta, entre outros fatores, e sobretudo da grande deficiência de sua infraestrutura hídrica. Os problemas que afligem a população do semiárido, no que concerne ao acesso à água em quantidade e de boa qualidade, afetam sua saúde, é um outro aspecto também relevante, e restringem as oportunidades de melhoria socioeconômica das comunidades. Então, sobre a superação da escassez hídrica do semiárido baiano, trata-se de um projeto extremamente importante para o desenvolvimento do estado da Bahia. Agora, a realização de obras voltadas para a prevenção contra enchentes e o combate à mudança climática global, que as duas estão intimamente relacionadas, para evitar inundações provocadas pela elevação do nível dos oceanos, deveria ser das mais prioritárias pelo governo do estado. A frequente ocorrência das inundações na Bahia é explicada pelas autoridades como consequência do excesso de chuvas ou de enchentes em rios ou córregos que atravessam as cidades ou regiões. Trata-se de uma injustificável explicação, porque há recurso da engenharia há muito tempo que permitiria evitar que grandes chuvas ou transbordamento de água em rios e córregos inundem estradas e cidades. Para minimizar ou eliminar as consequências das inundações na Bahia, resultantes das chuvas inclementes que estão sendo registradas nos últimos anos, é preciso realizar vultosos investimentos na prevenção de inundações, a realização de obras voltadas para lidar com o aumento no nível do mar, resultante do aquecimento global e das mudanças climáticas, deveria ser das mais prioritárias pelo governo da Bahia. Globalmente, o aumento do nível do mar pode ter um impacto significativo nos próximos anos. Os impactos potenciais do aumento do nível do mar incluem inundações, erosão de regiões costeiras e submersão de regiões planas ao longo da costa continental e nas ilhas. Ao longo do século XXI, projeta-se que os níveis globais do mar podem aumentar, otimisticamente, 61 centímetros e pessimisticamente 2,13 metros até o século XX, até 2030, digo melhor. E possivelmente, no caso mais catastrófico de todos, até 7 metros em 2100, se nada for feito para evitá-los. Por exemplo, isso pode acontecer
se ocorrer o degelo das cordilheiras, se ocorrer o degelo da Groenlândia, se ocorrer o degelo das calotas polares, o Ártico e a Antártica, de modo que, se tudo isso acontecer, seria o cenário mais catastrófico. O mar se elevaria 7 metros de altura. E aqui nós temos um gráfico que mostra, por exemplo, até 2010, como tem havido a subida da elevação no nível dos mares, no nível dos oceanos. Por exemplo, em 1870, o nível do oceano, vamos dizer, estaria no ponto zero, a marcação. Em 2010, se constata um aumento do nível do mar em 8 polegadas. O importante é que esse gráfico mostra de forma indiscutível que há uma elevação do nível do mar. E se nada for feito para evitar sua elevação, teremos uma situação catastrófica, por exemplo, até 7 metros de altura, até 2100. Mas em 2030, pode subir até 61 centímetros, entre 61 centímetros e 2,13 metros. Então, este é o cenário que se coloca, se apresenta no caso da elevação do nível dos oceanos. Diante dessas ameaças, o que fazer para fazer frente à elevação do nível do mar na Bahia? Uma solução para diminuir as enchentes de marés e de tempestades consiste na construção de paredões. E essa experiência tem sido já utilizada pelos holandeses, que constroem paredões em áreas que são ameaçadas de inundação pela elevação do nível do Mar do Norte, por exemplo. Outras soluções seriam a elevação do nível das estradas, rodovias e ferrovias, acima do nível do mar. Quer dizer, nenhuma rodovia ou ferrovia deveria ser mantida abaixo do nível do mar. Porque se for mantida abaixo do nível do mar, naturalmente, havendo inundação pelo oceano, essas rodovias e ferrovias estariam comprometidas. Outra solução seria o bombeamento de águas pluviais para retirada de água das ruas. Isso no caso em que ocorrem inundações, então se utiliza o bombeamento das águas. Outra alternativa seria, quer dizer, além do bombeamento das águas para retirar da água das ruas, aspirando a água da enchente e lançando-a de volta ao mar. Seria uma outra alternativa. Atualizar o sistema de esgoto para que a água da chuva não se infiltre na tubulação. A criação de infraestrutura natural, como ilhas barreira, recife de coral, manguezais, ervas marinhas e pântanos salgados, para atuar como uma proteção contra tempestades e inundações. Isso, inundações costeiras. A redução do afundamento de terra, com a limitação do bombeamento de água subterrânea. E, finalmente, realocar populações, que é a melhor solução para manter os residentes seguros. Tudo isso requer vultosos investimentos. Investimento para elevar o nível das estradas, investimento para instalar bombas, para efetuar o bombeamento de águas, no caso de inundações costeiras, e lançando de volta ao mar essa água das inundações. Atualizar o sistema de esgotos para que a água da chuva não se infiltre na população
evitar que a água de chuva se infiltre na tubulação de esgotos. Uma outra é a criação de infraestrutura natural, como ilhas barreira. Por exemplo, os holandeses têm construído ilhas, barreiras no Mar do Norte, ilhas artificiais. E essas ilhas, elas retêm o impacto das águas do oceano e com isso minimizam o impacto dessas inundações costeiras na Holanda. Aqui a sugestão de que haja redução do afundamento de terra com a limitação do bombeamento de água. Por exemplo, o bombeamento de água que as pessoas utilizam para sua utilização pode contribuir para que haja um afundamento da terra. Esse fenômeno, por exemplo, está ocorrendo em Recife, porque a cidade de Recife é carente em termos de suprimento de água potável, de modo que muita gente, muitos edifícios em Recife bombeiam a água do lençol freático, mas ao bombear a água do lençol freático, contribuem para que haja um afundamento da terra em consequência desse fato. Então, em situações em que haja bombeamento de água subterrânea, é preciso limitar esse bombeamento. E, finalmente, realocar as populações para um outro local, a fim de mantê-los seguros. Tudo isso requer, como já disse, vultosos investimentos. Mesmo que o governo do estado inclua a ponte Salvador e Itaparica como prioritária, ao lado das demais prioridades, e é isso que eu defendo, se a ponte for construída, pelo menos também as outras iniciativas sejam implementadas. Então, como eu disse, mesmo que o governo do estado inclua a ponte Salvador e Itaparica como prioritária, ao lado das demais prioridades, é preciso que sejam avaliados seus impactos positivos e negativos do ponto de vista econômico, ambiental e urbanístico em Salvador e na ilha de Itaparica, bem como sobre a navegação de embarcações. Além disso, é preciso que seja demonstrada a viabilidade técnica, econômica e financeira do projeto. Analisando a questão do ponto de vista econômico, o governo do estado considera que a ponte Salvador de Itaparica se trata de um projeto estruturante que possibilita criar um novo dinamismo, sobretudo no recôncavo, Baixo Sul e Litoral Sul, permitindo o surgimento de um novo polo industrial e logístico na região metropolitana de Salvador, ancorado por investimentos já em curso. Ele falou a exemplo dos estaleiros em São Roque do Paraguaçu e Maragogipe, ou projetados uma nova retroárea do Porto de Salvador. Os defensores do projeto da Ponte Salvador Itaparica, ligados ao governo do estado, consideram que este projeto integra o sistema viário oeste, destacando que o mesmo é muito mais que um sistema viário. Ou seja, o projeto da ponte é mais do que um sistema viário. E não se resume a pontes e estradas, devendo ser entendido como um projeto de desenvolvimento regional. Essa é a visão dos defensores desse projeto, ligados ao governo. Argumentam que essa visão se justifica pela articulação do sistema com a via expressa em Salvador, a BR-324, que é a rodovia que interliga Salvador e Feira de Santana, a duplicação da BA-001 e da ponte do funil que conecta a ilha ao continente, e a qualificação do trecho rodoviário
Nazaré, Santo Antônio de Jesus, Castro Alves. Então esta é a justificativa econômica do governo do Estado para a implantação da ponte Salvador de Itaparica. Do ponto de vista ambiental, a construção da ponte Salvador de Itaparica trará impactos ambientais representados pela destruição de ecossistemas marinhos da região, a ocupação desordenada das áreas de preservação da ilha de Itaparica e o risco de especulação imobiliária em uma área de infraestrutura precária. Ressalte-se que a Baía de Todos os Santos, onde seria implantada a ponte, pertence a uma área de proteção ambiental, uma APA, desde 1999, através do Decreto Estadual 7.595, e como tal poderá sofrer danos irreversíveis se obras deste nível foram construídas no local. Do ponto de vista urbanístico, o arquiteto professor Paulo Ormindo de Azevedo publicou artigo sob o título "Já que é inevitável a ponte, que não seja violento". E esse artigo foi publicado no jornal à tarde em 16 de abril de 2023, através do qual afirma que a ponte Salvador Itaparica é um estupro ambiental e urbano, porque além de marginalizar o Recôncavo, com seu rico potencial turístico e esportivo, compromete o estaleiro de São Roque em um hub porto em águas abrigadas com 23 metros de calado em Salinas da Margarida, e pode ser um dos terminais marítimos e ferroviários transcontinentais mais importantes da América do Sul, com a saída de minérios e grãos dos países andinos e do Planalto Central para a rica costa leste dos Estados Unidos e Europa. Esse é o argumento do arquiteto e professor Paulo Ormindo. A ponte, segundo o professor Paulo Ormindo, vai duplicar a área metropolitana de Salvador, desidratando o oeste da Baía de Todos os Santos e duplicando a função dormitório da capital. Então essa é a crítica que o professor Paulo Ormindo faz com relação à questão ambiental e à questão urbana, à questão urbanística. Do ponto de vista da navegação, na Baía de Todos os Santos, a construção da ponte Salvador Itaparica trará impactos. Paulo Ormindo de Azevedo afirma no artigo que há pouco citamos que a Marinha exige que seja dragado um canal para permitir o acostamento seguro de navios no Porto de Salvador, e contesta a posição do seu vão central da ponte. Se é para se fazer a ponte, que se faça uma ponte moderna, reta, com barreira central móvel, flexibilizando o sentido da demanda. Paulo Ormindo de Azevedo afirma que a Academia de Engenharia da Bahia elaborou estudo sobre a trajetória da ponte oficial e a ponta Rios Graves, como a incapacidade da via expressa em absorver o fluxo da ponte e seu impacto no centro da cidade de Salvador. Então, considera negativo que o fluxo da ponte seja encaminhado para a via expressa em Salvador, e que, na opinião do professor Paulo Ormindo, impacta no centro da cidade. O estudo da Academia de Engenharia da Bahia aponta 3 alternativas de trajetórias retas ligando a ponte diretamente a BR-324 e via metropolitana, sem impacto sobre a cidade. Essa é a proposição da Academia de Engenharia da Bahia. Então, aponta 3 alternativas de trajetórias retas ligando a ponte diretamente a BR-324 e a via metropolitana, sem impacto sobre a cidade, paisagem urbana e a navegação,
pois preservaria a área de escape de navios em condições meteorológicas adversas, dispensando a dragagem do porto. Sobre a ilha de Itaparica, Paulo Armindo de Azevedo afirma que Veracruz vai se transformar em um favelão. A sina da ilha ser um porto seco, com pátios de contêineres, galpões, oficinas, borracharias e dormitórios para caminhoneiros. Esta é a visão do professor Paulo Armindo, arquiteto, professor da Universidade Federal da Bahia, que opinou sobre a questão da ponte. A ponte Salvador-Itaparica, que o governo da Bahia pretende implantar, é viável economicamente, que é um outro ponto importante. Eu diria que talvez o mais importante de todos os aspectos abordados é a viabilidade técnica, econômica e financeira da ponte. Inicialmente orçada em 2 bilhões de reais, a ponte de 11,7 quilômetros, ao ser concluída, já tem uma estimativa de orçamento final de 9 bilhões. Então pulou de 2 para 9, com o governo do estado desembolsando 1,2 bilhão de reais. É uma parceria público-privada, passando a ser considerada uma das mais caras do mundo. Observe bem, uma das mais caras do mundo. Comparada com a ponte Rio-Niterói, que eu tive a oportunidade de participar como profissional da engenharia, do seu projeto, que tem 13,3 quilômetros e custou 5 bilhões, a ponte Salvador-Itaparica é 80% mais cara. A ponte Salvador-Itaparica, cujo custo corresponde a 750 milhões por quilômetro, é 8,8 vezes o custo por quilômetro da monumental ponte de 41,5 quilômetros de extensão sobre a Baía de Jiaodou, terminada em 2011 na China, que custou o equivalente a 3,5 bilhões e corresponde a 84,3 milhões de reais por quilômetro. Então, enquanto o custo por quilômetro da ponte Salvador-Itaparica corresponde a 750 milhões por quilômetro, a ponte de 41,5 km na China, sobre a Baía de Jiaodou, corresponde a 84,3 milhões de reais por quilômetro. O engenheiro e professor Marcos Alban escreveu o artigo "A ponte Salvador-Itaparica vale mesmo a pena?" Isso foi publicado no site causosplanejado.com, no qual afirma que, sendo a Bahia um estado pobre, isso, Marcos Alban, engenheiro e professor, afirma que é difícil aceitar que se aloque 1,2 bilhão de recursos públicos em uma ponte que sequer possui viabilidade econômica. Marcos Alban pergunta: como se explica decidir a execução de uma obra deste porte sem realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica? Marcos Alban considera um absurdo a ponte ser construída com um enfoque no rodoviarismo, quando o correto seria ela ser metroferroviária. Outro absurdo é a tentativa de reduzir o investimento com o encolhimento do vão central da ponte. Redução do vão central. Com as novas dimensões do vão central, de acordo com especialistas da área, uma série de plataformas e navios sonda simplesmente não poderão entrar e nem sair montados no caso de serem feitos aqui, nessa área da Baía de Todos os Santos. De outro lado, com a nova largura, navios de carga mais modernos já não poderão transitar em mão dupla, com o encolhimento do vão central da ponte, com velocidade e segurança adequadas. Cria-se assim um verdadeiro gargalo
que mata todo o futuro industrial e logístico da Baía de Todos os Santos e seu entorno. Ou seja, mata todo o futuro da Bahia. Marcos Alban pergunta, vale a pena? Observe que nós trouxemos argumentos do governo favoráveis à ponte, alguns questionamentos do professor Paulo Ormindo, que faz referência, inclusive, a questionamentos da Academia de Engenharia da Bahia, e também o professor engenheiro Marcos Alban, que apresenta essas suas considerações a respeito da ponte. Bem, a principal crítica que se faz ao projeto da ponte Salvador Itaparica, meus amigos, reside, portanto, no fato de o governo da Bahia decidir executar a obra sem a demonstração cabal de sua viabilidade técnica, econômica e financeira. E deste projeto, outra crítica é de este projeto também não ter sido proposto com base em um plano de desenvolvimento do Estado da Bahia. Que, se, por exemplo, é elaborado um plano de desenvolvimento do Estado da Bahia, em que todas as questões, como aquelas que nós apresentamos, relacionadas com a superação da escassez hídrica do semiárido baiano, a reindustrialização da Bahia e o enfrentamento das inundações devido às chuvas inclementes e inundações costeiras devido à elevação do nível do mar, que demandam recursos vultosos, investimentos vultosos, naturalmente, se o projeto da ponte fosse considerada cotejando com todos esses outros projetos que acabei de citar, ele mereceria ter uma consideração relevante. Como não existe nenhum plano de desenvolvimento que contemple a necessidade do projeto da ponte, isso também não deixa de ser uma crítica. A crítica existe porque a ponte vai ser executada sem a demonstração cabal de sua viabilidade técnica, econômica e financeira, e também a ponte não faz parte de nenhum... não resultou, vamos dizer assim, de nenhum plano de desenvolvimento do Estado da Bahia. O que fica evidenciado é que a Bahia, que se industrializou e modernizou sua economia, graças ao planejamento econômico estadual comandado por Rômulo Almeida, na década de 1950 do século XX, durante o governo Antônio Balbino, desde essa época, os diversos governos da Bahia abandonaram este caminho do planejamento, preferindo realizar intervenções pontuais, como é o caso da ponte Salvador Itaparica. Na atualidade, o Estado da Bahia está a exigir o resgate do planejamento governamental, sistêmico e estratégico, que contribua para a promoção do seu desenvolvimento econômico e social em bases racionais. Se o governo da Bahia, aqui eu faço esta observação relevante, se o governo da Bahia priorizar a execução do projeto da ponte Salvador Itaparica, ele deveria priorizar também a sustentação do processo de desindustrialização em curso na Bahia, promovendo investimentos em sua reindustrialização, deveria realizar obras de infraestrutura visando a superação da escassez hídrica que restringe o desenvolvimento do semiárido baiano e do próprio Estado da Bahia, e a realização de obras voltadas para a prevenção contra enchentes e o combate à mudança climática global para evitar inundações de cidades e áreas litorâneas da Bahia provocadas pela elevação do nível dos oceanos devido ao aquecimento global. Então, meus amigos, são estas as considerações que eu tenho a fazer a respeito da ponte Salvador Itaparica, sendo cotejadas com as prioridades de desenvolvimento da Bahia
que eu há pouco citei. Vocês devem ter percebido que eu pensei fora da caixa, ou seja, não me restringi à análise específica do projeto da ponte Salvador-Itaparica. Eu procurei analisar a problemática do ponto de vista do desenvolvimento do Estado da Bahia e das prioridades que deveriam ser levadas avante pelo governo do Estado. Então fica aqui a nossa recomendação de que, se a ponte Salvador-Itaparica for levada avante, que sejam levadas avante também as outras 3 grandes ações que o governo do Estado terá que desenvolver para promover o desenvolvimento do Estado da Bahia e proteger sua população de inundações, sejam derivadas de chuvas inclementes ou provenientes da elevação do nível dos oceanos. Fica, portanto, aqui essas considerações, meus amigos, e fica aqui meu abraço fraternal para todos vocês.